amados irmãos, calvinistas ou arminianos. Dentre essas duas questões, qual é a melhor questão? Bem, nós sabemos muito bem, talvez o tempo aqui seja muito curto, para falar tanto sobre a grandiosa obra de Calvino, quanto a gloriosa obra de Armínio. Seria tomar muito tempo para falar sobre o que os discípulos de Armínio argumentaram e prescreveram, sobre a origem de Armínio, um homem de origem calvinista. Por que Martinho Lutero e Calvino apoiavam a ideia de calvinismo, que não nasceu em Calvino, foi nascer em Agostinho? Se nós entendermos que Martinho Lutero era um monge agostiniano e que nos livros de Calvino ele escrevia por várias vezes, como disse o pai Agostinho, vamos entender por que eles compartilhavam da mesma ideia. Se formos olhar para a história, existiram não uma nem duas, mas algumas guerras com mortes, perseguições, que uma dessas duas crenças perseguia a outra por não aceitar o mesmo pensamento. Os calvinistas, eles perseguiam as pessoas que não compartilhavam da ideia de eleição, que eram protestantes. Se nós formos avaliar o que nasceu hoje, o que temos hoje de igreja moderna, de igreja do século XXI, nós vamos ver que a grande erva daninha que existe, as igrejas neopentecostais e muitas pentecostais, lembrando que eu sou da Assembleia de Deus, então uma igreja pentecostal, mas muitas igrejas neopentecostais e muitas pentecostais, elas trouxeram as aberrações que temos hoje. Todas elas seguem a linha de teologia arminiana. Qual é o problema para mim dos dois segmentos? E a meu modo de ver, mesmo eu sendo assembleano, talvez eu até tenha algumas críticas nesse vídeo, eu não consigo ver uma base sólida em nenhuma das duas, nem na arminiana e nem na calvinista. Primeiro, o calvinismo, não vou usar a palavra calvinista, o calvinismo, ele tem base em textos bíblicos específicos, como Romanos 9, como o livro de Pedro, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 5, se eu não me engano, Hebreus, vários versículos, vários textos, eles usam para dizer que Deus, ele de uma maneira soberana, ele elege alguém para ser salvo. E existe também, se eu não me engano, a palavra supsariano. Eu acho que é isso, acho que é um pouco mais complicado que é isso. Suprassalianistas, que acreditam que exista sim uma predestinação divina, tanto quem vai para o céu como quem vai para o inferno. E a alegação dos calvinistas é que isso também é uma forma do amor de Deus. Que o amor de Deus, ele elege os que vão se salvar. E diz que isso não depende do homem. O homem, ele não tem nenhum tipo de participação. Existe a tulipa, que são as 5 pilares do calvinismo. Realmente o tempo vai ser muito curto para citar cada uma delas, mas eu consigo ver através dessas 5 degraus, 5 partes, eu consigo ver algumas falhas, como por exemplo a graça irresistível. Eu vou citar apenas ela para a questão de remir o tempo, mas a graça irresistível é algo que eu não consigo entender, porque se uma coisa eu não tenho condições de dizer não, de resistir, isso não pode ser considerado graça, isso pode ser considerado uma ordenança, isso pode ser considerado uma obrigação. E se você for um pouco mais radical, isso pode ser considerado uma escravidão, onde você não tem a opção de dizer não.
E uma das coisas que eu fico pensando sobre a eleição, uma eleição em que a pessoa não tem nenhum tipo de maneira de dizer não assim, simplesmente ela vai cumprir uma vontade de Deus. A pergunta que eu fico pensando é: se uma pessoa ela foi eleita por Deus para ir para o inferno e ela vai se desenrolando na vida conforme a vontade de Deus, até um dia ela morrer e ir para o inferno. A pergunta que fica na minha cabeça é: essa pessoa não deveria ir para o céu porque ela está fazendo a vontade de Deus em ir para o inferno? Então eu fico pensando essas coisas, afinal de contas, perto de Deus ficarão os obedientes, aquelas pessoas que estarão de acordo com com os santos mandamentos de Deus. Então nós temos uma pessoa que vai para o inferno, porque obedeceu a Deus. Isso me parece injusto. E outra coisa que me parece muito injusta também no calvinismo é a condição da eleição propriamente dita. Eu não fico temeroso em estar na parte dos que não são eleitos. Não é isso. A minha condição, o que me faz ficar bastante pensativo, é como um calvinista ele sabe que é um eleito. Porque, querendo acreditar ou não, talvez você tenha resposta para todos os meus questionamentos aqui, mas querendo acreditar ou não, essa eleição não parte de homens, parte de Deus. Então você imagina, você calvinista, viver uma vida voltada numa via de regra chamada calvinismo, onde você crê em eleição, crê nisso, naquilo outro, desconsidera alguns versículos, ou transporta alguns versículos, como Deus amou o mundo, esse mundo são os eleitos, essas coisas. E você transporta isso, você vive isso, você transporta o calvinismo como uma regra de vida. Você tem uma vida íntegra, uma vida completamente envolvida com a integridade. Só que você não era um eleito. Você morre e porque você não é um eleito, você vai para o inferno. E eu fico pensando, como vou combater essa ideia? Como você consegue conviver literalmente com essas incertezas? Porque a sua convicção de que você é um eleito não te faz um eleito. A sua convicção, não, eu estou na igreja, eu sou um eleito, não te faz um eleito. Então qual é a convicção de fé que você tem que você é um eleito? E outra coisa que me chama a atenção sobre o calvinismo é que realmente não tem como alguém dizer: eu estou salvo, eu sou um eleito, eu estou no caminho certo. Porque a questão não parte de você, a questão literalmente parte de Deus. Então o calvinismo me deixa muitas dúvidas. Sobre o arminianismo, a questão do arminiano em de que achar de que de alguma maneira ele vai fazer a parte dele no sentido de salvação, isso me deixa muito preocupado. Porque, de certa forma, não existe uma maneira, não existe nada que o homem possa fazer que possa salvá-lo. A Bíblia diz em João 16:8 que Jesus diz: convém que eu vá, para que quando eu vá o Consolador venha. E quando ele vier, é ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ora, eu me pego pensando se realmente existe algo no arminianismo que vai de fato me levar a esse fundamento de salvação que não depende de mim. E eu me pego ao que nós temos hoje, porque, desculpe minha expressão, mas a teologia arminiana me parece um pouco relaxada quanto às pessoas que seguem a teologia arminiana. Eu sou um assembleano, e por eu ser assembleano, eu vou dizer isso com muita propriedade. O nome Assembleia de Deus, por exemplo, virou domínio público. Quando você pega uma garagem e você vê uma porta aberta, você vai ver escrito Assembleia de Deus.
Quando você vê esse nome Assembleia de Deus, você não vê algumas coisas características da Assembleia de Deus. Você vê movimentações que não são característicos da Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus virou domínio público. E hoje nós temos igrejas com sobrenomes. Antigamente era só a Assembleia de Deus. Hoje em dia, Assembleia de Deus, Ministério tal. Assembleia de Deus, Ministério tal. Assembleia de Deus, uma igreja para você. Uma igreja para a sua família. Uma igreja... Vocês conseguem me entender? O que a teologia reformada, composta por calvinistas, fazem para manter a regra que a igreja deve ter, a doutrina arminiana não mantém. Então nós temos... Perdão. Então nós temos neopentecostais, nós temos pentecostais, nós temos os desigrejados, que vivem uma cultura arminiana, e o mundo vai se perdendo. Bem, eu gostaria de deixar a minha posição quanto às duas teologias. É muito melhor você ser um servo de Deus, baseado no que as Escrituras dizem, viver o que as Escrituras dizem, do que você ser uma pessoa em que você coloque a teologia acima da Bíblia. Essa é a base. Embora todas as duas teologias principais utilizam-se de versículos bíblicos, e eu considero a teologia arminiana mais tendenciosa ao crédito, porque os versículos que são usados, como Deus amou o mundo, como o livro de Romanos 5,8, nisso vemos o amor de Deus por nós, enviando seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui Paulo ele bota o nós no plural, quer dizer, Paulo ele não está apontando para pessoas que ele julgava serem eleitas. Olhando desse jeito, a teologia arminiana é muito mais aceita, muito mais fácil de se compreender. A teologia arminiana precisa de um esvaziamento. E agora você vai dizer que as pessoas que se esvaziam são as eleitas. Isso vai ser sempre uma discussão que vai durar muito tempo. E eu não estou aqui para resolver isso. Afinal de contas, eu sou uma poeira no meio desse monte de terra. Mas eu quero dizer a você uma coisa: seja servo. Servo de Deus. É muito mais interessante. É muito mais preciso ser servo de Deus. Porque quando você se apega a teologias e fundamentos teológicos, você se esquece do importantíssimo. Quando você se apega a teologias de maneira tão envolvida com a teologia, você se esquece dos mandamentos simples, não fáceis, mas simples de compreender. Gálatas 5,8. Todos os mandamentos eles se cumprem em uma só palavra: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ao invés de você lutar por teologia, ao invés de você lutar por arminiano, por calvinistas, por luteranos, lutar por patrísticas, lutar por sistematização, lute pelo amor. Jesus disse: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A ninguém devais nada a não ser o amor. Enquanto eu e você brigamos por teologia, a Bíblia mostra no livro de 1 Coríntios que a igreja de Corinto também brigava por causa de pessoas que ensinavam. Uns brigavam por causa de Paulo, outros brigavam por causa de Apolo, outros brigavam por causa de Pedro, e outros que sentiam o topo da cadeia alimentar diziam que eram discípulos de Cristo. A questão é, a igreja de Corinto era uma tragédia e precisava de cuidados até para coisas básicas como comer. Então eu peço a você que reveja, não largue o que você acha que é certo, como o calvinismo, o arminianismo, mas acima de tudo isso, ame o teu próximo, porque com certeza
amando ao teu irmão. Essa é a maneira como você vai demonstrar ao mundo que você também ama a Deus. E amar ao teu próximo está muito acima de teologia. Amém? Deus abençoe tua vida, teu ministério, em nome de Jesus. A paz do Senhor.